Bem, essa é a minha nova tela. Vou mostrar um pouco para vocês primeiro, para podermos ver o processo dela, como é que tá. É lógico, ela está no processo criativo, tá? Então ela ainda não tá ainda muito ainda no grosso, né? Mas é interessante nós observarmos, por exemplo, ó, veja esses detalhes. Esses croquis, eles são na verdade meu esquema que eu preparo para poder saber como eu vou lidar com o espaço pictórico, que seria onde eu vou pintar, esse suporte onde eu vou pintar, que vai admitir essas tintas. Não quer dizer que minha pintura vai ficar exatamente como está. Às vezes há alterações, tá? Mas ele é o meu guia para eu poder construir o trabalho. Esse trabalho aqui eu estou produzindo totalmente abstrato. Quer dizer o quê? Não há formas de coisas da realidade aqui nesse trabalho, tá? A gente pode observar que são formas abstratas, utilizando como ferramenta as formas geométricas, que é o que sempre estão presentes nos meus trabalhos. Essas formas geométricas, elas não são tridimensionais, elas são formas chapadas, então elas são bidimensionais, ó. Não temos acesso ao outro lado ou ao seu volume, não há percepção de volume no espaço. Vejam também que essas formas geométricas estão sobrepostas uma à outra, ó. Entendeu? Há um jogo visual que está sendo construído aqui, tá? Esse jogo visual, ele tende a trabalhar a questão de, por exemplo, como formas geométricas são rígidas, elas são rígidas quando eu digo que elas são maciças. Elas não admitem perfuração ou maleabilidade, vamos dizer assim. Porém, eu estou brigando com essa questão no trabalho. Veja que aqui é uma forma geométrica. Ela, na verdade, é todo esse espaço aqui, ó, que compreende isso aqui, ó, todo. Só que essa maleabilidade que eu construí, que eu estou brigando com essa forma, é uma briga, é um embate com essa forma. Eu vou produzir, então, exatamente essa sensação de esculturística na própria forma geométrica. Ela, na verdade, é como se ela fosse elástica e eu pudesse penetrar sobre ela, entendeu? E deixando esses sulcos vazios. Isso vai acontecer em vários lugares da pintura, tá? Que eu ainda vou preenchê-los com outras coisas, outras tonalidades, tá? Esse processo de embate entre formas rígidas como a forma geométrica, por exemplo, essa aqui não admitiu, ó. Ela está construída como ela deveria ser, porém essa admitiu perfuração ou admitiu penetração, né? Ela admitiu uma maleabilidade na sua forma, tá? Então eu vou começando a quebrar exatamente essa questão. Colocando a imagem sobreposta uma à outra, eu estou desobedecendo também a sua forma. Quando que onde que começa uma forma e onde termina a outra? Quer dizer, uma forma como essa, que é uma forma chapada, se eu colocar como se fosse formas de baralho, ó, se você perceber, ó, parecem formas de baralho, né? Se eu colocar em formas de como se tivesse um jogo de baralho, uma possibilidade de um leque de cartas, um jogo de cartas, é lógico que você não poderia perceber a parte de baixo de uma que está sobreposta à outra, tá? Essa sobreposição de formas uma sobre a outra, elas desobedecem até mesmo a sua própria tonalidade. Então eu estou, na verdade, fazendo esse embate sobre para poder acontecer exatamente essa construção visual, tá? Agora, percebam que bem aqui, ó, nessa parte triangular, que admitiu ser maleável, que ela deixou de ser rígida em determinados eventos da pintura, vejam que tem uma forma geométrica a se formar sobre o espaço pictórico. Essa forma geométrica ela está sobreposta uma à outra. Isso aqui é uma forma esférica que está a se formar. Ela também admitiu a sua maleabilidade. Ela deixa de obedecer à sua rigidez. Nesse processo, eu coloco como se ela estivesse passando por debaixo dessa forma geométrica, porém a forma geométrica ela contrapõe a ela não está cedendo
o que deveria ceder. Então, quando a forma geométrica passa por debaixo, ela está tentando se compor à própria forma que está aqui. E é esse que é o jogo visual no trabalho. Esse embate entre formas não dadas, entre formas dadas que vão começando a construir os seus elementos no espaço pictóricos. Então, nesse sentido, haverá também formas que estarão sobrepostas à forma rígida que está aqui. Esta aqui é uma forma maleável, e esta aqui não deveria ser uma forma maleável, mas também é por conta dessa permissão que ela cedeu para a forma aqui ao lado. Então, o que acontece nessa pintura? Há um jogo de embate entre formas que estão disputando o seu espaço no espaço pictórico. Estão disputando a sua privilegiação visual na imagem. Quem deverá ser visto primeiro? Quem quer aparecer primeiro? Esse jogo de harmonia e caos ao mesmo tempo vai nos provocar, na verdade, sensações colorísticas visuais, em que o teu olhar agora vai passeando pela pintura e ele vai começar a sentir esse jogo de embate. As tonalidades que eu usei foram propositais exatamente para o sentido de abstrair do olhar uma relação mais, vamos dizer assim, vamos dizer assim, de conflito daquele que vê. Então, quando eu coloco essa tonalidade aqui, que vai aparecer em alguns pontos do quadro, ela na verdade, vai buscar harmonizar esse caos. Quer dizer, esse jogo de luta, de rigidez e flacidez, maleabilidade e formas maciças, ela vai dar um jogo que vai trazer no nosso olhar algumas sensações visuais que o figurativo não nos propõe. É interessante nós observarmos as pinturas que são abstratas, porque agora elas não é só a forma que nos capta determinados tipos de sensações visuais quando olhamos para a pintura, mas agora é a questão das cores e como elas se constroem nesse espaço. É isso que traz um outro prazer estético que não está preso à forma figurativa. Quer dizer, agora eu estou aqui nesse trabalho extraindo do olhar do contemplador para outras sensações visuais que estão fora da forma da realidade. Quando eu vejo um vaso, uma paisagem ou vejo uma arquitetura. Aqui ela não está abstraindo essas coisas do humano. Ela está abstraindo agora sensações. Essas sensações são mais, vamos dizer assim, subjetivas do que as formas objetivas da realidade. Então, essa é uma importância muito grande das pinturas abstratas. Elas nos permitem agora nos livrarmos, nos desprendermos da realidade e buscarmos outras sensações visuais que não estão presos à forma. Elas podem ter cores que podem estar na forma, mas agora eu tiro essas cores, separo a forma e agora começo a fazer o jogo visual para trazer essas sensações no olhar. Quando terminar o quadro, lógico, vai estar bem mais perceptível essas questões que eu falo aqui. Mas esse jogo, esse embate entre formas, esse conflito, eles são presentificados por meio das formas geométricas orgânicas e também são presentificados por meio do jogo de cores, tá? Esse jogo colorístico que está aqui no espaço pictórico, eles estão aqui propositalmente. Não foram, eu gostei dessa cor. Eles seguem uma tonalidade fria, ó. Vejam que todos eles estão seguindo uma sensação mais fria de um olhar das cores. E é aí que está
Porque quando nós pegamos cores mais frias, elas vão agora abstrair do observador sensações que estão fora da questão, por exemplo, de caos, de questões de, por exemplo, assim, agitadas do interior do contemplador. Eu estou pegando agora os seus conflitos internos. E aí que tá, porque aí essas cores frias, elas trabalham exatamente essa questão, entendeu? Quando aparece esse amarelo, é na verdade um pouco de caos, que talvez possa estar no olhar do contemplador.